Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. As obras do Poder Judiciário aqui em Rio do Sul, do Fórum do município de Rio do Sul, aqui em Santa Catarina, na região do Alto Vale do Itajaí, vão ser concluídas agora, nesses próximos dias, julho, agosto. A empreiteira que conclui as obras e entrega ao Poder Judiciário, de acordo com a licitação feita, é a segunda colocada, porque a primeira chegou num ponto em que ela disse: olha, eu recebi à vista o pagamento do Poder Judiciário, mas eu tenho acréscimos nos custos e eu quero um aditivo contratual. O empreiteiro, o construtor, usou a mesma frase, o mesmo jargão, o mesmo bordão, a mesma cantilena típica dos empreiteiros de estradas, de prédios, de obras no Poder Legislativo, no Poder Executivo, no Poder Judiciário. O empreiteiro, o construtor, diz: olha, o custo aumentou. As obras que são feitas, elas têm um projeto, dentre outros projetos financeiros, econômicos, viabilidade técnica, aspectos jurídicos. Muita coisa, quase tudo, é colocado, conforme se aprende, a uma cadeira de projetos, no curso de administração de empresas, em que o professor ensinava: olha, o projeto que vai ser feito para uma obra tem que conter o projeto executivo, é a parte final. Naquele projeto não se mexe. E aquela licitação é feita por conta daquele projeto. Quem vencer, venceu, leva, nas condições propostas na licitação, a obra para executá-la no prazo previsto. Rio do Sul não concordou com aditivos contratuais. Se você for ver nas prefeituras aqui, há muito prefeito concordando com aditivo contratual, governadores, sem problema nenhum, concordando com aditivos contratuais, integrantes do Poder Judiciário do Brasil, de outros estados, do estado de Santa Catarina, concordando com acréscimos do Poder Judiciário no contratar das obras, no final. E isso não é normal. Isso desqualifica a licitação. A licitação é bem feita ou mal feita. Se ela é bem feita, se a obra custa 10 milhões, por que o empreiteiro, tendo tomado conhecimento antecipadamente do projeto executivo, por que o empreiteiro pede acréscimos só porque isso já é tradição? Não, todo mundo pede aditivo contratual, também vou pedir. O prefeito e o vereador não dão bola, eles concordam com o aditivo contratual. O governador não dá a menor, o secretário dos transportes não dá a menor, o Poder Judiciário não está nem aí para aditivo contratual, o Poder Legislativo também, quando contrata a obra, ele não dá a menor atenção e considera o aditivo contratual como uma coisa comum, diferentemente do que ocorre nos outros países. Eu me interessei em saber o que ocorre em outros países. E eu não só posso falar, como eu tenho informação porque vi, porque conheci, porque tomei conhecimento, porque me interessei. O aditivo contratual é a jabuticaba brasileira. Tipicamente brasileira. Talvez seja uma jabuticaba latino-americana. Não sei responder adequadamente a esta suposta pergunta. A gente tem que abraçar os funcionários do Poder Legislativo que se interessarem pelos aditivos contratuais indevidamente concedidos. A gente tem que abraçar os funcionários pagos com os pagadores de impostos, que pagam, que não sonegam, por eles se interessarem em não dar aditivos contratuais. A gente tem que abraçar o pessoal do Poder Judiciário por ter feito isto que é um dever, não concordar com aditivos contratuais dos empreiteiros, dos construtores. É uma jabuticaba. O engraçado nisto
é que a imprensa especializada não dá a menor importância ao fato. Eu me sinto constrangido às vezes porque eu pergunto para mim, por que só eu comento isso? Ninguém mais fala sobre estas questões. E é este tipo de jornalismo, do qual nós não tomamos parte, que faz com que a gente seja uma espécie de aves rara dentro do contexto em que a gente encontra as informações e passa para vocês. O Fórum de Rio do Sul, que está sendo concluído, ele está sendo concluído até onde a minha vista alcança. Eu não sei se foi passada uma informação fidedigna ou não foi passada uma informação confiável. Eu acredito na informação que consta, da qual nós damos crédito, porque foi dito que a empreiteira número 1 não continuou as obras, se afastou do local, porque queria aditivo contratual e o Poder Judiciário, de uma forma exemplar, não deu o aditivo contratual para a empresa. E, fato seguinte, chamou a segunda colocada. Isso não existe. Isso no Brasil não existe. Não há deputado, não há Polícia Federal. Não, Polícia Federal deixa fora. Ela se preocupou com este aspecto durante todo o período em que o ministro Moro, que vem do Poder Judiciário, ele alcançou os ladrões da República nos governos de Dilma e Luiz Inácio da Silva por conta dos aditivos contratuais. Dos aditivos contratuais é que saíram os roubos megalômanos, imensos, inacreditavelmente grandes, feitos através dos pichulecos, do superfaturamento. Até onde a minha vista alcança, em Rio do Sul não aconteceu a concessão do aditivo contratual por algum motivo. Raro, raríssimo, inédito. E isso tem que ser festejado. Isto é um exemplo. Tem que ser um exemplo e o usual é achar que o jornalista está elogiando porque ele está devendo para o Poder Judiciário. Não estou devendo e não ficarei devendo. Mas se estivesse devendo ou não estivesse devendo para o Poder Judiciário, eu faria a mesma coisa. Sempre agi assim. Eu fico até meio emocionado ao saber que há funcionários públicos raros, olha, de 100 mil você tira um que age assim. E tem mais, o Poder Judiciário é fechado, ele não deixa ter acesso a informações. Muitas informações nós poderíamos ter, se necessidade houver de divulgar fatos, que poderiam engrandecer a qualidade do jornalismo, meu ou de meus colegas de trabalho aqui da empresa. Mas o Poder Judiciário não fornece dados, ele se fecha, muitas vezes, de acordo com a legislação, através do desqualificado artifício, que não pode ser genericamente interpretado, do sigilo de justiça. Para quem não entendeu, o aditivo contratual é feito por advogados, que são formados nos cursos de direito, cujos professores são juízes, promotores, delegados. Então, é importante que os funcionários públicos do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, eles olhem para a realidade desta espécie de clamor que eu estou fazendo aqui, para a realidade. É dos aditivos contratuais que sai a maioria dos processos de corrupção. Isso chama a atenção dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, que vão agora enfrentar eleições. Você deve votar em pessoas que não dão aditivos contratuais. A licitação é contratada por 10 milhões, é por 10 milhões que a obra vai ser realizada. E ponto final. Ah, mas foi acrescentado isso ou aquilo. Em desacordo com a licitação. A licitação é o que tem que ser feito adequadamente, no
no edital, não se concede aditivo contratual. Isso é uma jabuticaba brasileira, tipicamente brasileira e latino-americana, provavelmente. É daí que saem os roubos, repito. E aos advogados vai aqui um pedido. Que ordem dos advogados é essa que deixa esses aditivos contratuais acontecerem? Para infernizar a vida do contribuinte, do administrador, que muitas vezes tem boas intenções no município, e gera uma quantidade inacreditavelmente grande de processos nas varas, nas áreas federal, estadual e municipal. Parabéns aos funcionários públicos do Poder Judiciário que se envolveram nesta tomada de decisão de não conceder aditivo contratual nas obras do Fórum de Rio do Sul. Eu acho que é a 4ª vez que eu falo isso aqui. E ainda vou falar mais vezes, até a inauguração da obra. É muito importante que a obra seja executada dentro do preço da licitação, do edital. E deu. Isso vai evitar a geração de processos, né? Isso vai evitar uma série de consequências, porque é do aditivo contratual que saem os pichulecos. É daí que saem as exonerações, é daí que saem os aditivos quase sempre sem nota fiscal, sem documentação. É daí que saem as contratações irregulares, é daí que saem os processos que exigem investigação das polícias, civil, federal. É daí que saem grandes quantidades de situações que fazem a gente perder tempo e pensar que o poder público municipal, estadual ou federal está sempre envolvido em alguma questão. E nós temos que dizer que, para evitar estas questões, que envolvem os funcionários públicos municipais, estaduais e federais, direta ou indiretamente, é daí que começa o rolo, o problema. Evitando o aditivo, evita-se a consequência do aditivo. Agora, o Poder Judiciário tem que pagar em dia, na data. O prefeito tem que pagar na data. Se o Poder Legislativo contratar um prédio, tem que pagar no dia. Tem que depositar na conta, sem evitar o intermediário, que, em geral, pede comissão, pede acréscimo para cobrar a fatura. Terceira vez, parabéns ao Poder Judiciário em provavelmente ter dado um exemplo que foge à regra. A regra é conceder o aditivo. Não foi concedido, chamada segunda construtora, a obra vai ser entregue agora no prazo, até onde eu sei. Eu volto logo mais.